Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula do quarto dia, né? Hoje, né, no quarto dia, está tendo uma quinta aula, que a gente quer passar realmente um conteúdo que seja relevante, né? A gente sabe que existe uma dificuldade hoje muito grande em relação a tempo, vida muito corrida, mas eu acredito que vai valer a pena. É um material que tem sido transmitido aí, que foi criado com muito carinho, e a gente vai conseguir, né, passar aí como a nossa proposta desde o início, passar a essência, né, de maneira prática, de maneira que tenha como você assistir, colocar em prática e ver os resultados na sua vida. Então, a gente falou na aula passada sobre as fases do detox, né? Então, na fase um, alguns alimentos, né, alguns alimentos citados aqui, existem outros, eles vão contribuir com essa fase, ou seja, com a conversão dessas toxinas, com a atividade enzimática, vai aumentar, vai estimular a atividade das enzimas em produzir essa mudança de uma substância tóxica em uma substância menos tóxica, né, o máximo possível. Então a gente tem aqui os vegetais crucíferos, né, que são os brócolis, a couve de Bruxelas, repolho, nabo, rabanete, mostarda, rúcula. Por que esses vegetais eles são importantes? Eles contêm o que é chamado de compostos sulfurados. O que é um composto sulfurado? Uma molécula, né, é uma substância que contém na sua estrutura molecular, ou seja, dentro da sua molécula, um ou mais átomos de um elemento que a gente já conhece chamado de enxofre. Então, o enxofre ele é muito importante, inclusive ele está presente também, a gente vê ali no slide cebola e alho, ele também está presente e ajuda nessa fase do detox, né? Inclusive nesse início de conversão de uma toxina lipossolúvel, solúvel em gordura, para uma substância que seja solúvel em água, hidrossolúvel, para que seja o que? Facilitada a sua remoção, a sua retirada, a sua eliminação do nosso corpo. A gente tem também as frutas cítricas, que contém vitamina C, que é um poderosíssimo antioxidante. Agora, o que é um antioxidante? Para falar o que é um antioxidante, eu tenho que falar o que é um oxidante, né? Então, um oxidante, por exemplo, um radical livre. O que é um radical livre? Uma molécula, ela é instável. Por que ela é instável? Ela perdeu dentro da sua estrutura um elétron. Então, isso gerou uma instabilidade e ela começa a ter problema, a sofrer danos nas suas proteínas, inclusive no próprio DNA. Sendo que quando essa molécula ela reage, ou seja, ela tem um contato, ela tem uma relação, vamos dizer assim, com outra molécula, ela procura pegar os átomos ou doar, né, os elétrons necessários para que ela fique bem. Mas e a outra? A outra é que se lasca, é o pensamento do radical livre. Né? Eu acho que é por isso que é chamado de radical, né? Que ele é radical mesmo. Ele não pensa assim, poxa, não vamos ver um meio termo e tal, eu vou ficar bem, você vai ficar bem. Não. O radical livre, ele sai prejudicando todo mundo. Ele quer estar bem. É como se fosse, você pensa numa molécula egoísta. Né? E ela, tipo assim, ela está sem uma coisa que ela precisa, ela toma do outro e não quer saber como é que o outro vai ficar. Então, esse é o radical livre, ele é um elemento oxidante do nosso corpo. O que acontece? Qual é a solução que a gente tem para isso? Fazer a ingestão ou, né, alguma prática, como por exemplo o aterramento, que seja antioxidante, ou seja, que não permita, né, que seja contrário, que elimine ou minimize ao máximo o impacto dessa ação dessa molécula, né, que é o radical livre. Então, esse prejuízo, esse dano causado pelos radicais livres, eles têm que ser reparados. Aí a gente, por exemplo, a gente está falando de alimento, a gente faz a ingestão de um alimento que contenha substâncias que são antioxidantes. Ou seja, essa substância ela vai chegar para o radical livre e vai falar assim: ô radical livre, pô, você está precisando de quê? Preciso de um elétron, preciso de um elétron. Aí ela doa o elétron,
ela fica bem e ele fica bem. Então, aí estabilizou, aí o organismo fica de boa. Aí não ocorre, o que eu já falei aqui, em outras aulas, o estresse oxidativo. Porque quando aumenta o número de radical livre, né, a quantidade de radicais livres, e diminui o número de antioxidantes, o que vai acontecer? A gente acabou de ver, o antioxidante é o que equilibra, né, os níveis de radicais livres, que a gente sempre vai ter radical livre no corpo, mas tem que ter num nível equilibrado, tem que ser uma coisa controlada, não pode fugir do controle. E quando foge do controle por diminuição e até o aumento das toxinas, dos radicais livres gerados através do metabolismo, que são as reações químicas que ocorrem no organismo, então esses radicais livres vão sendo gerados, dependendo da sua alimentação e do seu estilo de vida, né? A gente está falando sobre alimentação, mas envolve tudo, né? Você já cansado de saber disso. Então, dependendo do seu estilo de vida, você vai ter um nível, né, de antioxidante. Se esse nível de antioxidante não atender o nível de os níveis de radicais livres para poder equilibrar, para manter uma coisa moderada, controlada, aí gera o que é chamado de estresse oxidativo e você tem uma série de problemas de saúde, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, câncer, entre outros. Então, a fase 2, qual é a fase 2? É aquela que existe um casamento, né? O camarada ele vai lá, não tem aquele pessoal que gosta de quem não presta, né? Você tem até a música, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Pois é, a molécula que trabalha nessa conjugação, ela gosta do radical livre, ela gosta da toxina. Então ela vai fazer o quê? Ela se casa com ela e vai embora, né? Como se aqui o nosso corpo fosse a casa dos pais, e ela vai embora, vai ser eliminada aí. Mas essa conjugação, ou seja, é uma ligação que acontece de um elemento com o outro, né? E esse elemento é o elemento que trabalha ali dentro dessa conjugação e que se liga à toxina, né? Aquela substância que não pode ficar no corpo porque ela é danosa, ela é prejudicial. Então ocorre essa junção. Quais são os elementos? Detalhe aqui, tá? Que tem o gengibre, o chá verde, a beterraba, tudo isso contribui. Tá? O gengibre tem o gingerol, né? Que é um elemento importante aí. Além do gingerol, né? Que é um composto antioxidante, a gente já falou sobre isso. E a gente, né, concluindo a questão da fruta cítrica, a vitamina C é um poderosíssimo antioxidante. A gente tem também no gengibre o gingerol, tem um subproduto do gingerol, que é o chogaol, na verdade, né? Chogaol. É como se tivesse o gaol, né? Existisse o gaol e a gente fala chogaol. Então, o chogaol do gengibre, que é um subproduto do gingerol. Né? Mas sendo que você só ativa o chogaol se você coloca o gengibre em alta temperatura. Então, você seca o gengibre ou você cozinha o gengibre, né? Ou frita ali, você vai ter... não precisa chegar ao ponto de fritura. Você coloca na comida, eleva a alta temperatura e aí você vai ter a liberação desse chogaol. Né? Só lembrar do camarada que se chama gaol e a gente quer ele longe. Chogaol, né? A gente tem que ir trabalhando com essas mnemônicas, né? com técnica de memorização. E aí você tem também no gengibre a zingerona, que é um composto que ajuda a aumentar a atividade das enzimas também da fase 2, que também contribui com essa conversão da toxina lipossolúvel para uma substância, né, hidrossolúvel. Tem o chá verde, né, a gente também tem aqui o chá verde, que também contribui, e a beterraba, que contém betalaína, que é antioxidante, reduz inflamação e auxilia nesse processo da fase 1, como também da fase 2. E a fase 2 a gente tem, ó, nesse processo de conjugação, o que ajuda aqui? Semente de linhaça chia, que contém ômega 3, contém zinco, se bem me recordo, e que contribui também para que essa fase 2 aconteça com naturalidade, com eficiência. Temos a cúrcuma, que ela contribui tanto com a fase 1 como a fase 2, com a fase 2, porque ela contém a curcumina, né, que auxilia nesses processos.
E as frutas vermelhas também com antioxidante e vegetais folhosos, né? A gente também tem aqui espinafre, acelga, agrião, então vegetais folhosos verdes escuros, né? Que também contém compostos, né? Inclusive a clorofila, né? Que ajuda aí também nesse processo que ocorre dentro da fase 2. Tá? Então, para a gente encerrar aqui, ficou um pouquinho maior essa aula, né? Passamos dos 10 minutos, mas só para a gente já encerrar e já dar seguimento no outro assunto. A água. Né? A água é um elemento fundamental, não só no processo detox, mas também fora do processo detox. Então, não deixe de beber água. Beba água, né? Beba bastante água, principalmente se você for realizar um processo detox. Lembrando que é importante, né, como eu tenho dito aqui, a gente traz a essência. É importante que você seja acompanhado por um profissional. Né? Então, você procure um profissional que entenda desse processo detox. Né? Você pode entrar em contato com o nosso suporte para deixar o seu contato, a gente retorna para você, eu converso com você, a gente pode ver como que a gente pode fazer isso, né? Vendo a nossa agenda aí, tanto a minha quanto a sua, para a gente poder realizar um processo detox ou algum outro profissional de saúde que entenda desse processo para poder te acompanhar, né? E fazer com que você tenha aí o máximo, inclusive o máximo desempenho. O que pode acontecer também no processo detox? O que é chamado de reação de Hersheimer, é um médico alemão que entendeu que às vezes antes da cura vem um agravo, né, um aparente agravo da condição clínica, né, da condição de saúde da pessoa. Então ela começa um processo detox. Dependendo de como esse processo está sendo conduzido, essa reação ela pode ser muito forte. Então, às vezes, a gente tem que fazer devagar, realmente. Não pode sair eliminando toxina, porque a gente não sabe, inclusive, qual é o estado de saúde, né? Às vezes não tem um exame até para dar um norte, qual é o estado de saúde dos órgãos envolvidos, como que está aquele corpo, como que está o nível de toxina. É claro que algumas coisas, inclusive visíveis, já dá para a gente ter uma ideia de que aquela pessoa ali está muito intoxicada, alguns sintomas, alguns sinais, né, que são apresentados. Agora, é importante que a gente saiba medir a velocidade em que esse processo é feito para a gente minimizar ao máximo, né, e até mesmo excluir a possibilidade de uma crise de cura, também é conhecido como crise de cura, essa reação de Hersheimer, tá bom? Então, quando você iniciar um processo de cura, você está tomando um suplemento, você está começando a ser mais ativo, você está num processo de detox, alguma coisa, se tiver algum sinal ou sintoma que seja negativo, principalmente dor de cabeça, pode ser algo relacionado à crise de cura, né? A reação de Hersheimer, tá bom? Então, não se desespere, né? Por isso que é bom o acompanhamento com um profissional, para que ele possa aí estar te guiando aí nessa jornada, ok? Deus abençoe, nos vemos amanhã no 5º dia. Fique com Deus.